Quando a cultura de um ambiente está machucada, o sinal mais claro é que o brilho das pessoas vai se apagando. Olá, líder, tudo bem com você? Meu nome é Diogo Xavier e é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. O que causa esse tipo de clima? Por que o brilho das pessoas vai se apagando? O que faz uma empresa chegar nesse ponto? E o que pode acontecer se isso não for tratado? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no Leaderflix, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Diogo Xavier e hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional. Esse tema de extrema importância que fazem as empresas irem ao sucesso ou ter quedas drásticas. O que faz uma empresa chegar nesse ponto onde o brilho das pessoas vai se apagando? O que pode acontecer se isso não for tratado? Nós estamos aqui para falar sobre esse tema hoje. Cultura organizacional e como você, como líder, como gestor, como dono, como CEO, pode olhar para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua área, para o seu departamento com mais carinho e entender o porquê que quando a cultura de um ambiente está machucada, o sinal mais claro é que o brilho das pessoas vai se apagando. Você já percebeu isso no seu ambiente? Você já percebeu se as pessoas estão assim? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes de tudo, você já sabe as recomendações aí, líder. Se você não é inscrito ainda ou se você não segue o Leaderflixcast, por favor, tem o botão aí seguir, aperta esse botão e ativa o sininho que fica ao lado, esse sininho verdinho aí. E se você estiver no YouTube, é o inscrever-se e o sininho. Por quê? Porque se você não fizer isso, o próximo vídeo, o próximo conteúdo que eu trouxer aqui para você, você não consegue ser avisado. Então, para você ser avisado, é importante que você aperte esse botãozinho e ative o sininho. E, por favor, compartilha com todas as suas listas. Existem ambientes que estão vivendo o verdadeiro caos. Por quê? Porque não há um entendimento sobre cultura organizacional. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. O porquê que uma empresa chega nesse ponto, o porquê que uma área chega nesse ponto. E aí causa uma série de fatores, né? Burnout, ou seja, a pessoa fica estressada mentalmente, fisicamente, ela fica mal ali no trabalho dela, é um ambiente hostil, desagradável de trabalhar. E nós vamos entender o porquê que isso acontece. Por que as pessoas e as empresas passam por isso e quais são as principais causas? É hoje que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui, então por favor compartilha com todas as suas listas, pessoas que têm se queixado para você que o ambiente que ela trabalha não tá legal, enfim, isso vai trazer entendimento para ela, vai fazer ela compreender o porquê que isso acontece, tá? Então por favor compartilha aí com as pessoas que hoje nós vamos esmiuçar um tema de extrema importância, talvez um dos mais importantes que a gente já comentou aqui no Leaderflix e você vai sair entendendo o que causa isso e por que isso acontece e o que pode acontecer se isso não for tratado no ambiente. Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá legal? Então vamos lá, líder. Você já percebeu que em alguns lugares o brilho das pessoas vai se apagando? Já viu ambientes que as pessoas chegam cheio de vontade, cheio de vitalidade para fazer acontecer assim que ela é contratada, né? Ela faz uma série de coisas, uma série de atividades e aí você vê que daqui a pouco o brilho daquela pessoa, aquela alegria que ela tava, aquele entusiasmo, ele vai minando, ele vai se apagando e daqui a pouco a pessoa tá ali fazendo só o básico, não está entregando mais o que ela poderia entregar, a performance dela cai consideravelmente, né? Todo o desempenho dela cai bastante. E às vezes a gente fica sem entender o porquê será que isso acontece. Olha só, vê se isso já aconteceu em algum ambiente. Você já viu algum ambiente onde antes era um ambiente cheio de risos nos corredores, as pessoas conversavam, as pessoas batiam papo de forma saudável e agradável? E hoje isso não existe mais. Você já viu alguns ambientes onde a sala do café
era muito frequentada, com conversas saudáveis, as pessoas se encontravam ali porque elas se gostavam, tinham uma conversa saudável, um bate-papo legal. E agora essa porta ela vive fechada e quando você abre, tem 2 ou 3 ali no cantinho fuxicando, falando baixinho. Você já viu algum ambiente assim? Um ambiente de fofoca? Você já viu alguns ambientes onde aquele grupo de WhatsApp antes era movimentado com fotos, as pessoas iam nos eventos e aí compartilhavam, um brincava com o outro sempre de forma muito saudável e agora aquele grupo é calado, ninguém fala mais nada. Você já viu quando em cada canto tem um grupinho, uma panelinha formada e as pessoas só se falam entre eles? Antes não existia isso e agora passa a existir. Você já viu um ambiente onde o gestor ele mal conversa com as pessoas e a comunicação é aquela comunicação fria, na maioria das vezes por textos ou por e-mails. Não tem aquele contato, aquela conversa, como que você tá, deixa eu entender um pouco do seu trabalho. É algo muito frio, gelado. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu algum lugar onde o clima é total de desconfiança? Você nunca sabe o que você pode falar, porque você não sabe se você será julgado por aquilo que você fala, ou se as pessoas vão virar o olhinho, a boca, entortar um pouco o corpo. Já passou por lugares assim? Hoje você vive em algum lugar assim? Por que que os lugares chegam nesse ponto? É isso que eu quero conversar com você. Deixa aqui nos comentários. Você já passou por algum ambiente assim? Você tem passado por algum ambiente assim? Isso é cultura organizacional. Mas, infelizmente, uma cultura organizacional nada saudável. Uma cultura organizacional onde se continuar dessa forma, o fim, eu vou falar para você no final o que pode ser. Mas talvez você deve estar se perguntando, Diogo, tá legal, mas o que é uma cultura organizacional? A cultura organizacional é o conjunto de valores, de crenças, de normas e práticas que caracterizam uma organização, influenciam o comportamento dos seus membros. Ela representa a identidade da organização. E essa identidade ela se reflete em diversos aspectos, como a maneira que os colaboradores interagem entre si, como eles tomam decisões, como eles resolvem os problemas e tratam as pessoas do seu ambiente, os clientes e os fornecedores. A cultura organizacional ela pode ser vista como a personalidade da organização, ao qual essa personalidade ela molda o seu ambiente interno e a sua reputação externa. Em outras palavras, são como as pessoas pensam, agem e se manifestam dentro desse ambiente. E aí a pergunta que fica é: como as pessoas estão se comportando no seu ambiente? Como que as pessoas estão lidando entre si, entre os clientes, entre os fornecedores, neste ambiente? Qual o tipo de conversa que ronda essas pessoas? Eu fiz outros episódios que eu quero deixar anexado a este aqui, para você ver depois que você terminar esse episódio, porque eles podem se complementar, que é o episódio 154 e o episódio 182. Então eu recomendo fortemente que quando você finalizar esse material, você passe também nesses outros dois, que eles se complementam, tá legal? Agora a grande pergunta é: por que que os lugares chegam nesse ponto, Diogo? Por que que a cultura ela chega neste estágio? Existem vários fatores. Existem vários fatores que podem interferir nisso, mas eu quero comentar nesse episódio
dois principais, para que você olhe para o seu ambiente e se questione: será que o meu ambiente está acontecendo isso? Ponto 1. Pessoas erradas no lugar errado, principalmente em cargos de gestão. Quando você tem líderes errados no lugar errado, isso pode destruir sua cultura. Por que eu falo isso? É muito simples. Porque um líder que não tiver o perfil mais adequado para lidar com as pessoas no ambiente, ele pode influenciar diretamente na cultura daquele local. Então imagina que antes haviam líderes que tinham um perfil que se conectava com as pessoas, que respeitava verdadeiramente as pessoas, que a comunicação era uma comunicação via de mão dupla, era uma comunicação clara, eficaz para tratativas de assuntos, não gerava clima de desconfiança, todo aquele silêncio, e agora passa a ter um líder, um gestor que não tem esses atributos. Um líder que não tem conexão com as pessoas, ou seja, muitas vezes pode ter um perfil ou autoritário demais, ou sem relacionamento algum com o grupo. Isso cria uma frieza muito grande, um clima de desconfiança, onde as pessoas não entendem, não sabem o que fazer, para que fazer, quando fazer. Um líder que tem atitudes imaturas e infantis, isso acontece muito também. O que seria, Diogo, uma atitude imatura e infantil? Um líder que às vezes o liderado vai conversar com ele, ele faz caras e bocas, vira a boquinha assim, entorta o olhinho, faz caras do que não gostou do que a pessoa está falando. Um líder que fica em grupo de fofocas. Será que um líder deveria estar em grupo de fofocas? O que isso pode gerar nas pessoas? Será que as pessoas passam a confiar nesse líder? Com essa conduta, com essa postura? O líder deveria ser aquele que elimina a fofoca ou aquele que contribui com a fofoca? Ou seja, um líder que não transmite maturidade, um líder onde as pessoas não confiam na postura e nas decisões que ele toma, porque ele não tem o posicionamento de um líder. O que acontece? O grupo perde a confiança. E quando um grupo perde a confiança, as pessoas ficam chateadas. Um líder julgador, sabe aquele líder que julga sem levantar os pontos? Ele apenas aponta o dedo para as pessoas e acusa aquelas pessoas sem ter fatos e dados para aquilo. E as pessoas ficam com medo de ser julgadas. Ou seja, existe um ambiente de desconfiança. E em um ambiente de desconfiança, a primeira coisa que acontece é que as pessoas, aquela luz que a pessoa tinha, aquele brilho das pessoas vão se apagando. As pessoas não têm mais vontade de fazer porque não existe o sentimento de justiça dentro do ambiente. Por eu ter líderes imaturos na posição de gestão, as pessoas elas não se sentem valorizadas. Porque existe julgamento, existe panelinhas, existe fofocas, existe uma comunicação fria, existe um ambiente hostil, um ambiente vazio. E como que um grupo se anima com essa postura? Como que um grupo lida com essa postura? Mas calma que ainda não acabou. Talvez a responsabilidade não é nem desse líder, porque às vezes esse líder foi colocado lá por ser, entre aspas, uma pessoa de confiança. Confiança de quem? Será que realmente eu estou colocando as pessoas certas no lugar certo? Ou eu estou colocando pessoas que correspondem àquilo que me favorece, aquilo que é o meu interesse?
Existe muito disso. Às vezes as pessoas elas não analisam, elas não saem da cena e olham e falam, olha, deixa eu ver se essa pessoa de fato tem um perfil. Porque isso exige coragem. Para você olhar de fora e falar, deixa eu ver se essa pessoa realmente tem um perfil para assumir essa posição. Isso exige uma análise sincera. E não uma análise que de repente te favoreça. Que seja um amigo seu. Às vezes, não estou falando que é o seu caso, mas existem muitas situações que o dono da empresa, o dono do lugar, o dono do ambiente, coloca uma pessoa porque era amigo dele na posição de gestão. Porque era uma pessoa de confiança dele. Só que não é de confiança do grupo. Tá destruindo o ambiente. Tá arrumando confusão. Tá gerando clima hostil, pesado. Onde isso pode parar? Então o que eu quero dizer para você? Que esse gestor que foi colocado hoje, que está à frente do grupo, e que talvez não tenha o perfil adequado, porque tem essas características que eu comentei com você, que gera desconfiança numa equipe, em um time, não tem um caráter extremamente construído de integridade, que é o primeiro ponto que uma equipe espera de um líder. Isso não é eu que estou falando, isso quem fala é Stephen Covey em uma das suas pesquisas, onde ele entrevistou cerca de 54 mil pessoas. Integridade era o atributo número 1 disparado que as pessoas esperam de um líder. Se falta essa construção de caráter relacionada à integridade de um líder, o grupo não confia. E se o grupo não confia, aquelas pessoas elas não têm mais vontade de mostrar, elas não têm mais vontade de entregar. Por que não tem? Porque elas não confiam. Não existe um ambiente de confiança na integridade. E se não tem um ambiente de confiança na integridade, o brilho das pessoas vão se apagando. Isso já aconteceu nos ambientes que você frequenta? Você já percebeu isso alguma vez? Agora, de quem que é a responsabilidade disso? Ponto número 2. A cultura é responsabilidade do dono. Sem o patrocínio do dono, nada muda. Meu querido amigo, minha querida amiga, a responsabilidade da cultura é do dono. Ou seja, ou é o dono de uma área, ou é o dono de uma empresa, ou é responsável geral por um ambiente. Se esse dono que tem o contato direto das tomadas de decisões não tiver, em primeiro lugar, humildade para admitir que é preciso ter mudanças, as coisas continuam e sabe-se lá Deus onde vai parar. Se esse dono não tiver humildade para reconhecer que ele precisa rever alguns conceitos, e tá tudo bem, todos nós podemos tomar decisões erradas em algum momento, se ele não tiver coragem de voltar e rever e falar, poxa, é preciso mudar, os problemas vão continuar. Rotatividade de pessoas, baixo desempenho, desmotivação, um grupo sem brilho, porque o brilho das pessoas já foi embora. Se esse líder, esse dono, ele não tiver personalidade para mudar, que às vezes precisa ter personalidade para mudar, você vai ter que tomar decisões difíceis. De repente, um exemplo, você colocou uma pessoa que é um amigo seu, uma amiga sua, de confiança, e essa pessoa não está conseguindo lidar com o ambiente, vai ter que trocar. Porque se permanecer como está, para onde as coisas vão? Então, se esse dono não tiver personalidade para tomar essas decisões, para reconhecer que às vezes é necessário até mesmo o seu próprio caráter ser construído, e caráter que eu digo, todos nós a todo momento estamos trabalhando o nosso caráter, evoluindo o nosso processo de integridade. Se eu não reconhecer que eu preciso dar mais exemplo,
que eu preciso, como dono, ser o primeiro a estar ali para querer resolver as situações, se esse dono não tiver disposição para passar pelo processo de desenvolvimento de uma liderança, as suas decisões poderá continuar sendo equivocadas. E o que pode acontecer se isso não for tratado? O ambiente chegar ao seu limite. O ambiente chegar a um nível onde você não irá conseguir reverter. Porque quem faz as entregas? Quem são as estrelas que fazem as entregas? Não são as pessoas? Não são os seus funcionários? Não são as pessoas que estão ali na linha de frente? Mas se o dono não quiser mudar, como mudar tudo isso? Então eu gostaria que você pudesse refletir um pouco sobre isso, líder. Eu gostaria que você pudesse olhar sinceramente para os líderes que estão no seu ambiente e se perguntar: eu coloquei as pessoas certas no lugar certo? Ou eu estou com as pessoas erradas no lugar errado? Essas pessoas são ideais para lidar com pessoas? Elas têm perfil para lidar com pessoas? Elas têm perfil para olhar também para os processos, se necessário, para buscar soluções para problemas que possam eventualmente acontecer, que esse é o papel diário de um líder? As pessoas podem sim confiar na personalidade dela, ela inspira confiança, ou ela tem atitudes imaturas? Mas se o dono, se o líder, se o CEO, se o presidente, se o responsável por aquele ambiente, por aquela unidade, ele não se conscientizar primeiro que ele é que patrocina as mudanças, nada muda. E o fim, acho que você já pode ter uma ideia do que pode surgir. Legal, líder? Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você já participou de alguns lugares onde a cultura tinha algumas dessas características que eu comentei com você? E se você é responsável por alguma empresa, ou se você é líder e quer resolver essas questões, quer desenvolver esses pontos, eu convido você para a gente bater um papo inteiramente gratuito, que eu sempre faço convite aqui para os nossos ouvintes. Já conheci muitos ouvintes brilhantes. Aliás, um beijo para todos que a gente teve a oportunidade de conversar. É sempre muito prazeroso conhecer vocês e conhecer um pouco da jornada de vocês. Eu convido você também, que ainda não passou por esse processo, para a gente bater um papo. Existe um link aqui embaixo, esse link é diretamente do nosso contato. Se você clicar nesse link, você cai diretamente no nosso WhatsApp. É só você mandar um oi e nós vamos iniciar um bate-papo para agendar dia e horário para nos falarmos. Vai ser um prazer. De repente, quem sabe, eu possa de uma certa forma contribuir com o seu processo aí, com as suas tomadas de decisões. Vai ser um prazer, assim como a gente já ajuda uma série de empresas que têm alcançado resultados brilhantes aí. Espero contribuir com você também, tá bom? Então, espero você no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar esse material com outras pessoas que você tem um carinho bacana, que você acredita que possa fazer sentido para eles. E fique atento aí à sua cultura, líder. Cultura é assunto sério. Cultura, ele pode alavancar ou derrubar uma empresa. Espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou: pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar.
A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa ou tem uma equipe de forma geral e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e, de repente, como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação. De repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.